E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de resolução de questões de direito administrativo. E nessas primeiras aulas, nós estamos corrigindo algumas questões que foram aplicadas pela Fundação Carlos Chagas nos últimos concursos da Justiça Eleitoral. Então nós estamos aqui corrigindo provas do TRE da Paraíba, vamos corrigir provas do TRE de Sergipe, vamos corrigir provas que foram aplicadas em vários outros TREs. E à medida que nós formos avançando, nós vamos começar a corrigir também questões que foram aplicadas em concursos de TRTs, concursos de TRF, de TJs, enfim, concursos que estão na área dos tribunais, que é o nosso grande foco. E olha, se você ainda não se inscreveu em nosso grupo de estudos no Facebook, está esperando o quê? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai abrir e vai aparecer um link do Facebook e ao clicar nesse link do Facebook, você vai ter acesso ao nosso grupo de estudos no Facebook e por lá nós estamos trocando ideia frequentemente. Estamos trocando ideias sobre questões que já foram aplicadas, sobre assuntos debatidos na área do direito administrativo, estamos conversando também sobre direito eleitoral, então vale a pena você participar desse nosso grupo de estudos, ok? Vamos lá então, corrigir a questãozinha de hoje? Olha só, essa questão foi aplicada no concurso TRE da Paraíba para o cargo de analista judiciário. A questão, ela diz o seguinte: a organização administrativa, quando constituída por entes com personalidade jurídica própria, como as autarquias, tem como característica principal. Então a questão está se referindo à característica da organização administrativa. Então vamos lá. Letra A. Tem como característica principal vou até destacar isso aqui, ó. Principal. Tá ok? Característica principal. Letra A. A submissão de todas as decisões finais de mérito desse ente a recurso hierárquico, como forma de expressão do poder de tutela do ente federado que o criou. Vamos lá. Eu vou te fazer uma afirmação aqui e com essa afirmação você vai automaticamente responder a questão e vai também ter a informação necessária para responder dezenas de várias outras questões que você encontrar quando estiver estudando. E ó, anote aí, esse assunto despenca em prova de concurso. Olha só, você sabe muito bem que a administração pública direta ela é composta pela União, estados, municípios, Distrito Federal e os seus respectivos órgãos públicos. A exemplo dos ministérios, no caso da União, das secretarias estaduais, secretarias municipais e também as secretarias no âmbito do Distrito Federal. E temos a administração pública indireta. A administração pública indireta é composta pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E também pelos consórcios públicos de direito público, que estão previstos em uma lei específica. Então essa é a administração pública direta e essa é a administração pública indireta. Vou pegar um exemplo de administração pública direta. União. Vou pegar um exemplo de administração pública indireta. INSS. A União é um chamado ente político, é um ente estatal. O INSS é uma autarquia federal. Então como é que surgiu o INSS? O INSS surgiu por vontade da União. A União elaborou um projeto de lei específica, encaminhou esse projeto de lei específica para o Congresso Nacional e aí o Congresso Nacional aprovou essa lei específica criando o INSS. Então, essas entidades que integram a administração pública indireta são fruto da vontade da administração pública direta. No caso, a União é que deu origem à criação do INSS. E como isso aconteceu, existe um princípio, que é o princípio da tutela, também chamado por alguns de poder de tutela. E o que diz esse princípio ou poder de tutela? Ele diz que a administração pública direta, como foi a responsável pela criação da entidade da administração pública indireta, vai exercer um controle sobre as entidades da administração pública indireta. Então a União, por meio de seus órgãos, a exemplo do Ministério da Previdência, vai exercer um controle sobre o INSS. O Ministério do Meio Ambiente vai exercer um controle sobre o IBAMA, que é uma autarquia federal.
o Ministério do Meio Ambiente é um órgão da União. Só que, anote aí, não há hierarquia entre as entidades da administração pública indireta e a administração pública direta, que foi a responsável pela criação. Não há hierarquia. O que existe entre Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, Ministério da Previdência Social e INSS, é uma relação de vinculação. O INSS está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA está vinculado, o INSS está vinculado ao Ministério da Previdência. O IBAMA está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. É só uma vinculação. Então o IBAMA não pode chegar para o presidente, o INSS não pode chegar para o presidente, ou melhor, o ministro da Previdência e dizer: ô ministro da Previdência, quais são as ordens de hoje? Pô, que ordens? Não existe relação de hierarquia entre o ministro da Previdência e o presidente do INSS. Ministro do Meio Ambiente e presidente do IBAMA. Entre eles não há relação de hierarquia. Isso tem que ficar bem claro. Então, o que o Ministério exerce sobre a entidade da administração pública indireta é o chamado controle finalístico. Ou seja, o Ministério vai apenas verificar se aquela entidade da administração pública indireta está cumprindo o que a lei manda. Não podem se desviar da lei em hipótese alguma. Então é só esse tipo de controle. E esse controle finalístico que é exercido pelas entidades da administração pública direta sobre as entidades da administração pública indireta, lá na esfera federal, também é chamado de supervisão ministerial. Ministerial porque vem de ministério. O ministério é que supervisiona, é que fiscaliza. Ok? Então, nesse caso, a letra A está dizendo aqui que uma das características, ou melhor, que a principal característica é a submissão de todas as decisões finais de mérito da autarquia a um recurso hierárquico, ou seja, a decisão da autarquia pode ser revista pelo Ministério, pela União, em hipótese alguma. Não há hierarquia entre eles. Tá ok? Então a letra A está errada. B. O controle político exercido pelo ente federado que cria o ente descentralizado. Quando eu falo aqui em ente descentralizado, são os entes da administração pública indireta, nesse caso. O que exige submissão das decisões negociais à direção política daquela administração, previamente ou ad referendo. Não! As entidades da administração pública indireta têm autonomia administrativa. Então as decisões que elas tomam no dia a dia não precisam ser referendadas pelo ente político, pela União, Estados, municípios ou Distrito Federal e seus ministérios ou órgãos. Hipótese alguma. Elas têm autonomia administrativa. Então elas tomam a decisão e executam essas decisões, sem precisar de autorização ou de referendo da administração pública direta. Grave isso. Letra C. Disporem de autonomia administrativa. A principal característica é disporem de autonomia administrativa com base na lei que as cria, o que reduz as chances de ingerência da administração central no processo de tomada de decisão do ente, restringindo o controle ao exame da atuação, que deve estar afeta às finalidades institucionais. Certinho. Tá vendo que apesar de ser uma questão da FCC, foi uma questão muito bem trabalhada, com palavras técnicas, a leitura não está assim tão fácil, né, como é de costume nas provas da FCC, sinal de que a banca está evoluindo, sinal de que as questões estão ficando mais difíceis. E daqui para frente vai ser assim, nós temos que nos acostumar. Então a letra C está correta. As entidades da administração pública indireta, a exemplo das autarquias, têm autonomia administrativa. Então elas vão tomar as suas decisões e elas mesmas vão executar essas decisões. Tá certo? Letra D de dado. Por que está errado? A mitigação da incidência do regime jurídico de direito público, admitindo-se, seja excepcionado o regime licitatório para as chamadas atividade meio, que não estão afetas à finalidade institucional do ente. E aí, as atividades meio estão dispensadas de licitação? Em hipótese alguma. O que é uma atividade meio? Deixa eu te dar um exemplo básico aqui. O IBAMA, basicamente, ele faz o quê? Qual que é a função institucional do IBAMA? É fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental. Então, quando o fiscal do IBAMA está lá na Amazônia, combatendo a extração ilegal de madeiras,
ele está exercendo aquela função principal do IBAMA. Beleza. Essa é a atividade fim, é a finalidade do IBAMA. Só que para que aquele fiscal esteja lá na Amazônia combatendo a extração ilegal de madeiras, nós precisamos de uma atividade meio. Nós precisamos de alguém no escritório digitando os relatórios, precisamos de alguém no escritório que está monitorando o satélite, precisamos de alguém no escritório que está efetivamente fazendo reuniões com o objetivo de traçar as metas para diminuir o desmatamento e por aí vai. Tá vendo? Essa é uma atividade meio que é necessária para que a atividade fim seja executada. Então vamos lá. Vamos contratar um satélite para monitorar as atividades da Amazônia. Isso é uma atividade meio. Para a contratação desse satélite, temos que fazer licitação? Em tese, sim, com certeza. Essa contratação, lógico, tem algumas peculiaridades que podem se encaixar na lei de licitações. Mas, em regra, essa atividade meio depende de licitação. Ah, vamos fazer um concurso para contratar novos servidores. Ou melhor, vamos selecionar novos servidores. Tem que fazer concurso? Tem, da mesma forma que se exige licitação. Então, em relação às atividades meio, atividades administrativas e burocráticas, vamos assim dizer, também exige realização de licitação. Tá certo? E letra D, ou melhor, letra E. A autoadministração com exercício de competências próprias, o que limita o poder de controle do ente federado que as criou, com exceção da contratação de pessoal, cujo concurso deve ser realizado na esfera da administração direta. E aí, o INSS precisa realizar um concurso. Quem vai implementar esse concurso? É a União, por meio do Ministério da Previdência, ou o próprio INSS? O próprio INSS. Tá vendo? Então a resposta realmente é a letra C de casa. Então não foi uma questão tão simples. Quer dizer, a cerne da questão é simples. Só que a linguagem foi tão rebuscada, usaram tantas palavras técnicas que a questão acabou se tornando um pouquinho mais difícil. Mas em sua origem ela não versa sobre um tema difícil. Por isso que é muito importante você resolver a maior quantidade possível de questões. Tranquilo? Então esse era o meu recado de hoje. Se você gostou, dá um joinha do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, poste lá nas redes sociais, para que a gente possa continuar gravando uma quantidade ainda maior de questões e quem sabe em breve não começar a gravar um curso completo de direito administrativo para auxiliá-lo ou auxiliá-la na sua jornada rumo à aprovação no concurso público desejado. Então qualquer sugestão, qualquer dica, poste os seus comentários aqui, porque eles são muito importantes para que a gente possa sempre evoluir. Combinado? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchauzinho.